A palavra do Senhor nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Pai amado, nós rogamos ao Senhor que nos abençoe com a pregação da Tua Palavra que é a fonte de edificação para a Tua Igreja, a Palavra por meio da qual, ó Pai, nós temos um reanimar da nossa fé, temos um fortalecimento do nosso homem espiritual. Ó Pai, a Tua Igreja é abençoada com a pregação da Palavra do Senhor. Nós rogamos a Ti que nos fale por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Semana passada nós refletimos, nós demos uma apresentação da primeira parte sobre aquilo que nós refletimos sobre esse texto, e nós refletimos, começamos a pensar um pouco sobre a doutrina da perseverança dos santos. Este que é o quinto ponto das doutrinas conhecidas como os 5 pontos do calvinismo, a tulipe. E a perseverança dos santos é algo que nos traz um conforto muito grande, é algo que nos livra daquelas neuroses gospel, aquelas neuroses arminianas, de que uma hora eu estou salvo, outra hora eu estou perdido, e pessoas infelizmente vivem nessa tensão e nessa angústia por não terem uma compreensão desse firme fundamento sobre o qual a palavra do Senhor nos coloca como igreja do Senhor Jesus Cristo, de que aqueles que foram entregues pelo Pai a Cristo, eles jamais perecerão, de que aqueles aos quais o Senhor começou a boa obra em suas vidas, Ele haverá de completá-la, de que aqueles aos quais o Senhor elegeu, a estes predestinou, a estes justificou, e a estes verdadeiramente haverá de glorificar. Então nós temos um firme fundamento pelo qual nós andamos, o fundamento de que aqueles aos quais o Senhor elegeu, aqueles que Ele decretou salvar, eles serão salvos. Eles serão salvos porque é o Senhor mesmo quem decretou, quem determinou desde antes da fundação do mundo. Não depende das nossas obras, não depende do nosso querer, mas depende unicamente e exclusivamente de Deus usar de misericórdia para com quem Ele quiser. E sobre esse aspecto nós vemos lá em Romanos capítulo 8 que Ele tem misericórdia de quem Ele quer, se compadece de quem Ele quer e endurece a quem quer. Mas louvado seja Deus, porque dentre todos os condenados desse mundo, dos quais éramos nós também, Ele, para o louvor da sua glória, da sua misericórdia, do seu amor, aprove a Ele a resgatar alguns dentre esses que estão perdidos, dentre aqueles que estavam em si mesmos destinados ao fogo eterno, mas pela sua livre escolha, livre vontade, pela manifestação do seu amor, Ele determinou escolher. E nós refletimos sobre isso na semana passada. Nós refletimos sobre a relação que Jesus tem para com as suas ovelhas, aqueles aos quais Ele chama de minhas ovelhas, as ovelhas que o Pai me deu. Nós refletimos sobre esse aspecto de que o Senhor verdadeiramente Ele continuará perseverando, alimentando a sua igreja, nos fortalecendo, nos livrando do mal. Ele continua nos céus intercedendo por nós, e isso, todos esses aspectos dessa perseverança que Cristo tem em cuidar de nós enquanto igreja, isso certamente nos conduzirá às mansões celestiais. Todavia, isso não nos faz ficarmos de braço cruzado simplesmente. Isso não nos leva a uma inércia espiritual, isso não nos leva a termos um posicionamento de que, se de fato o Senhor vai me fazer perseverar até o fim, que se de fato o Senhor garante pela sua palavra que eu serei salvo, eu não vou fazer mais nada, como alguns diziam ao apóstolo Paulo, vamos fazer males para que nos venham os bens, né? Isso é um pensamento pecaminoso. Se nós somos aqueles que foram transformados, aqueles que nasceram do alto, nasceram não da vontade do homem, não da nossa própria vontade, mas da vontade de Deus, nós iremos buscar sermos cada vez mais santos. O justo seguirá o seu caminho, isto é, o seu caminho de santidade, o seu caminho de justiça, o caminho trilhado para aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
Certamente Ele é aquele, como nos traz lá no Salmo, quando se diz que Ele será cada vez mais forte, e ainda que os que confiam no Senhor. No Salmo 125, diz que os que confiam no Senhor, essa é uma descrição especial de um crente, serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós permaneceremos inabaláveis. É fato que ao longo da nossa jornada nós podemos ter algumas depressões da nossa fé, mas uma coisa é certa, o Senhor fará com que nós possamos permanecer firmes, e como diz lá Provérbios 4:18, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, nessa noite nós iremos refletir agora sobre a perspectiva da relação perseverante das ovelhas para com o seu pastor. O nosso aspecto da nossa responsabilidade. É claro que Deus é soberano, de que Ele é aquele que promove os meios pelos quais nós haveremos de perseverar, mas isso não tira das nossas mãos a responsabilidade que temos de perseverarmos, de buscarmos santidade. É certo que o Senhor nos garante a nossa vitória, de que nós já em Cristo somos mais do que vencedores, de que de fato em Cristo nós adentramos os portais celestiais, de que em Cristo nós já somos adotados pelo Senhor, nós já somos santificados, nós já temos o perdão dos nossos pecados. E isso certamente deve nos fazer, com toda a força, com todo o vigor, buscar cada vez mais nos limparmos, buscarmos cada vez mais estarmos aos pés do Senhor. É como que nós poderíamos até pensar o seguinte: se nós tivéssemos em mente que algum determinado negócio que nós fôssemos empreender nele houvesse de dar certo, é claro que nenhum de nós ficaríamos sentados no sofá esperando que a coisa acontecesse por si mesmo. Mas se nós temos em mente que uma determinada linha de comércio, algum determinado empreendimento que nós podemos realizar, ele será bem sucedido, eu tenho certeza que a gente vai ficar pensando sobre ele, e não apenas pensando, mas a gente vai tomar ações por meio das quais nos fará realizar aquele empreendimento que nós temos na nossa mente, ao qual nós temos já uma absoluta certeza de que vai dar certo. Assim também o crente, tendo essa certeza de que o Senhor nos fará perseverar até o fim, nós iremos com todo vigor, com toda garra, com toda determinação, lutar para que nós venhamos de fato a perseverar até o fim, fazendo uso diligente dos meios de graça, fazendo uso da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra do Senhor, participando dos cultos de adoração ao Senhor, desfrutando da comunhão dos santos. E aqui esse texto nos traz algo de uma natureza muito importante. Depois de dizer que as minhas ovelhas, ele se referia ao fato de que essas ovelhas têm um dono, ou seja, os crentes em Cristo, eles têm um dono. Ele vai dizer: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Esse é o primeiro aspecto que nós refletimos sobre essa perseverança que há dos crentes, esse ato de ouvir a voz de Cristo, esse ato de ouvir não apenas com um ouvido carnal, um ouvido especulativo, de uma mente que está apenas querendo conhecer aspectos de uma nova religião, não, mas de alguém que está de fato espiritualmente com seus ouvidos abertos para ter um relacionamento com Cristo, alguém que está com a sua alma inclinada para o Senhor, para ouvir aquilo que Ele fala, aquilo que Ele nos proclama, aquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Vai além da audição física, envolve a compreensão, a aceitação da mente sobre aquilo que nos é dito por meio do Senhor Jesus Cristo. E nós não encontramos em outro lugar a sua voz de maneira clara, senão na Sua palavra, revelada, escrita. E Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Este ouvir vai trazer uma implicação de obediência. E por isso as ovelhas que ouvem são as ovelhas também. Esse ouvir traz uma implicação não apenas reflexiva, mas ativa. Essas ovelhas, elas seguem. Isso traz uma implicação de obediência. Isso traz uma implicação de alguém que se dispõe a fazer determinada coisa. Assim como os discípulos, quando o Senhor Jesus chega para eles, como Pedro, como André, que eram pescadores, ele diz: olha, me sigam.
e a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixam tudo para trás, os barcos, deixam tudo aquilo que eles estavam ali realizando e começam a ser então discípulos de Cristo. E assim também foi com outros discípulos, e é exatamente essa implicação que nos traz o Senhor em sua palavra, quando nos diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e as suas ovelhas o seguem. Isso traz uma firme implicação para nós de que de fato há muita coisa a qual nós haveremos de abrir mão, há muita coisa a qual nós teremos que de fato, de modo ativo, participar para agirmos nessa relação perseverante para com o nosso pastor, para continuarmos seguindo a Cristo. Elas ouvem a minha voz. O Senhor Jesus diz: o homem que ouve a minha palavra, compará-lo-ei ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Então veio os rios e sopraram os ventos e transbordaram os rios com as chuvas e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim somos nós quando nós ouvimos de fato a palavra de Cristo, quando nós somos não apenas meros espectadores, alguém que vem apenas para assistir, para ser um espectador, mas alguém que está ativamente ouvindo a palavra de Cristo. Esse é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é aquele que permanece para sempre. Esse é aquele que permanece inabalável como os montes de Sião. Aquele que ouve a voz de Cristo, aquele que ouve de fato, é aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha. Ainda a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. Ele diz: olha, se vocês me amam verdadeiramente, vocês vão obedecer a minha palavra, vocês vão andar no meu caminho. E essas justamente são implicações que nos trazem o ouvir a palavra de Cristo e o seguir a Cristo. Os praticantes da lei não são aqueles que ouvem apenas, mas são aqueles que praticam, como se pode ver em Romanos 2, Jeremias 31. Ainda o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Como igreja do Senhor, nós somos mais que felizes. Nós somos de fato bem-aventurados, porque a nós nos chegou o Evangelho, a nós se nos foi revelada a palavra de Deus de maneira definitiva. Nós temos agora toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o cânon, a régua, tudo aquilo que é necessário para nós nos é apresentado agora na palavra do Senhor. E aqui nós temos aquilo que nos é necessário. A palavra do Senhor nos diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele cita o chamado povo judeu, dizendo: ouve, e assim exatamente que começa lá em Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Veja que aquilo que é dito no Antigo se aplica no Novo Testamento, nos trazendo mais luz. E o Senhor Jesus, ele diz: olha, ouve, ó Israel, quando ele cita o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O Senhor Jesus, ele cita o Shema, essa citação, a qual o povo do Senhor na antiga aliança, eles costumeiramente repetiam e repetiam para os seus filhos e para aqueles que estavam ao seu redor. Então, meus amados irmãos, é essa a relação que nós precisamos ter no ato da nossa perseverança. Nós precisamos continuamente ouvirmos a voz de Cristo. Certamente existem muitas vozes que chegam aos nossos ouvidos, as vozes das ideologias políticas, as vozes da própria religiosidade, coisas que parecem-se com o Evangelho, mas que não são o Evangelho. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos simplesmente ouvir aquilo que Cristo nos traz. E certamente esse próprio ato de ouvir, nós não temos do que nos gloriar nele. Para que nós possamos ouvir a voz de Cristo, foi necessário que primeiro um princípio de vida fosse instaurado em nós.
Certamente nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos incapacitados de ouvir a voz de Cristo, mas em um dado momento, Ele, pelo seu Espírito, aplicou a sua palavra aos nossos corações e aos nossos ouvidos, de maneira que agora nós podemos verdadeiramente ouvir Cristo falar conosco, nós podemos ouvir o Senhor falar por meio da sua gloriosa palavra aos nossos ouvidos. O Senhor foi aquele que rompeu a nossa surdez. Existem muitos que ouvem a palavra de Cristo, existem muitos que vêm até para a igreja, param para ouvir o programa da rádio, param para assistir uma live de uma igreja, de um pregador, que de repente é um pregador famoso, mas muitas vezes não conseguem de fato ouvir com o coração, porque eles necessitam fazer aquilo que Jesus diz, precisam nascer de novo, precisam nascer do alto, assim como Ele diz para Nicodemos. E quão ricas são as palavras de Cristo, aquilo que Ele nos diz em sua palavra. Nos capítulos iniciais deste Evangelho de João, nós vemos que Ele chega para Natanael e diz: olha, você creu porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Maiores coisas do que essa você verá os anjos descendo sobre o Filho de Deus. Ele mesmo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E isso nós ouvimos com o coração da fé, isso nós ouvimos com os ouvidos da fé, isso nós ouvimos pela graça de Deus. E que conforto isso nos traz em meio a esse mundo tão turbulento, ao qual de quase nada se pode ter certeza. Disso nós podemos ter certeza, que a palavra de Cristo, ela se cumpre em nós, e com grande misericórdia e amor o Senhor nos manifestou em nos conceder essa bênção de podermos ser suas ovelhas e ouvirmos a sua voz. O Senhor nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Lá em Apocalipse diz a mesma coisa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor também nos diz lá em Mateus 15:10: ouvi e entendei. Ainda lá em Marcos 4:24: atentai no que ouvis. As Escrituras estão cheias de advertências para nós, para que nós possamos ouvir a voz de Cristo, possamos ouvir Cristo falar conosco. E essa é uma grande reflexão para nós nessa noite. Você tem ouvido Cristo falar com você? Você tem tido essa convicção de que Cristo fala com você? Você tem a convicção de que você ouve a voz do Supremo Pastor, do Divino Pastor, daquele que deu a sua vida para nos salvar e nos redimir? Essa é uma pergunta que deve inquietar a nossa alma, se nós não temos essa convicção. Ou de repente você pode dizer: mas acho que faz tempo que eu não tenho essa convicção de que Cristo está falando comigo, de que estou ouvindo a voz de Cristo. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que possamos clamar a Deus para que nos dê ouvidos, para poder ouvir aquilo que Ele nos tem a nos dizer em sua palavra, toda a palavra, não apenas em parte. Às vezes as pessoas querem apenas partes da palavra, querem apenas o Cristo que diz que perdoa os pecados, como chega para aquela mulher adúltera e diz: olha, vai em paz e não peques mais. Mas não querem ouvir as palavras que Cristo diz, que quem crê em mim já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. O Cristo que fala do inferno, do lugar onde o verme não morre, onde o fogo não é extinto, não se apaga. Ele está se referindo à ira de Deus. Então veja que Cristo, de fato, Ele tem palavras consoladoras, mas tem palavras duras. Assim como Ele fala com muitos discípulos, e muitos deles se escandalizam quando Ele diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É necessário que vocês comam a minha carne, que vocês bebam o meu sangue. E ali naquele momento eles não entendem e não têm ouvidos que ouçam pela fé aquilo que Cristo estava falando. E é nos diz o texto da palavra do Senhor, capítulos anteriores, é esse que nós lemos desse trecho, que já muitos dos seus discípulos já não andavam mais com eles. Já não andavam mais com ele.
E às vezes, alguns crentes, quando se deparam com verdades como essa, da perseverança dos santos, do Deus que decreta salvar homens, do Deus que é soberano, muitas vezes eles viram as costas, dão as costas ao Evangelho, dizem: nós não queremos mais ouvir esses tipos de doutrinas calvinistas que falam sobre a soberania de Deus. E de repente Cristo pode chegar para a gente e dizer, assim como disse para aqueles discípulos: vocês não querem também dar as costas e irem embora? Então Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho evidencia a glória de Cristo dessa forma e humilha a soberba do coração humano, que quer se vangloriar da sua autossuficiência, que quer se colocar em pé de igualdade com o Senhor, dizendo: eu decreto, eu tenho um livre-arbítrio. Nós perdemos isso lá no Jardim do Éden, com o nosso representante pactual, representante federativo da raça humana. Adão pecou, logo todos pecaram. Todos nós perdemos o nosso livre-arbítrio. O que nós temos é uma livre agência. O homem tem isso. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E Cristo mesmo haverá de julgar as nações com vara de ferro. Cristo mesmo será aquele que pela sua palavra haverá de condenar os homens. Cristo, o Cordeiro que veio e foi imolado, Ele é o mesmo Cordeiro que virá como leão para julgar os povos, as nações desse mundo. Ele é aquele sobre o qual está escrito que, quando Ele vier na sua glória com os anjos, os governantes e os poderosos desse mundo vão se esconder nas cavernas e nos penhascos, e vão clamar aos rochedos e aos montes: caiam sobre nós e nos escondam da face do Cordeiro, daquele que está sentado no trono. Ele virá com juízo. Ele virá com juízo. Ele virá com juízo. O mundo não quer ouvir isso. O mundo quer ouvir apenas palavras como se fosse de uma poesia. Eles não querem a realidade do Evangelho. Querem apenas o floreado de um palavreado fantasioso. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho é uma mensagem de paz. Paz para aqueles que andam nas pisadas da fé. Paz para aqueles que ouviram a voz do Divino Pastor. Mas juízo e cheiro de morte para aqueles que não ouvem o Evangelho, para aqueles que permanecem com o coração endurecidos, para aqueles que fazem das palavras, ao chegarem as palavras de Cristo ao seu ouvido, como se fosse um ouvido de mercador, entra pelo ouvido, sai pelo outro, e olha para as palavras de Cristo como se fosse uma canção qualquer, como essas que a gente escuta de MPB por aí afora, canções legais, com harmonia, com, uma poesia, uma metragem, mas a palavra de Cristo é algo que trará implicações que serão refletidas para a eternidade, em onde haveremos de estar naquele dia em que Cristo raiar nas nuvens, esse divino pastor que veio para dar a vida pelas suas ovelhas. Que o Senhor nos abençoe para que, como igreja, possamos continuar ouvindo a voz do nosso divino pastor. Que Ele tenha misericórdia daqueles que ainda não o ouvem, parentes nossos, amigos, colegas de trabalho, alunos, né, irmã Gelson, que tem contato com muita gente. Todos nós aqui, eles precisam ouvir a voz do divino pastor. O Senhor nos ajude como instrumentos para sermos aqueles que compartilham
dessa voz com aqueles que estão ao nosso redor. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque é fonte de vida, são belas palavras de vida, como diz aquele cântico antigo. Ó Pai, nós queremos ouvi-las dia após dia. Ó Pai, as palavras de Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus nós rogamos a Ti, dar-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra, dar-nos um coração temente ao Senhor, dar-nos, ó Pai, que possamos de todo o coração nos voltarmos para Ti a cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.